Muito bem, estamos na lição de número 2 com o título Imagens Bíblicas da Igreja. Nós vamos ver então a figuração da igreja na Bíblia, no Novo Testamento, e nós falaremos então na primeira parte imagens que descrevem um relacionamento. Nós vamos ver também na segunda parte imagens que descrevem a função e na terceira parte imagens que descrevem a habitação. E é muito importante porque nós vamos ver que a igreja também é descrita como o corpo de Cristo. Tudo no seu corpo é importante. Então você é importante na casa do Senhor, você é importante na igreja. Então não deixe, cuidado, né, que o inimigo não te engane. Há também agora as pessoas desigrejadas que dizem, não é necessária a igreja, não precisa de igreja. Então muito cuidado com isso, viu? Textual está dizendo, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. Então a igreja é algo glorioso, é algo maravilhoso, que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu pela igreja. O Senhor Jesus Cristo levanta a igreja na face da terra nesses últimos dias. Aqui na leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. Também está em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Nós vamos agora para a nossa introdução. E na nossa introdução, está descrita da seguinte forma: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é muito importante, ao estudar cada uma delas, nós vamos ver qual é a importância da igreja, qual é a função da igreja, para que nós não sejamos, de alguma forma, enganados. Na primeira parte, imagens que descrevem um relacionamento. No item 1, a noiva de Cristo. Então, a igreja, ela é descrita no Novo Testamento como a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, usa essas duas figurações, né? Tanto usa a palavra noiva como também esposa. Então nós vamos ver que primeiramente a igreja, ela é descrita, no sentido de noiva, ela é descrita como uma virgem pura. Por que a palavra de Deus está dizendo isso? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos perdoa os nossos pecados, nos santifica, nos limpa e tira-nos da convivência mundana. Está escrito aqui em 2 Coríntios 11, versículo 2, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, Paulo escrevendo para a igreja, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então Paulo está dizendo, estou preparando vocês, estou ensinando vocês para vos apresentar ao marido, ao Senhor Jesus Cristo. Então, olha a importância do pastor na igreja, né? A conduzir o rebanho, a ensinar o rebanho, para que esta igreja se apresente diante de Cristo. Um dia se apresentará. Então, essa linguagem é uma linguagem que denota uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo a ideia de castidade, pureza e fidelidade. A palavra do grego, que é traduzida para noiva, é partenos, então traduzido como donzela. No item 2 aqui, a figura de linguagem agora é a esposa de Cristo. Paulo retrata também a igreja, também retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Então é muito claro aqui, Paulo está dizendo assim para a igreja de Éfesos, lá em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então o marido vai amar a esposa como Cristo ama a esposa, que é a igreja. E como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então Paulo está dizendo aqui como deve ser o relacionamento do casal e está fazendo uma figuração, que é o mesmo relacionamento de Cristo para com a igreja. Então Cristo morreu pela igreja para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E todo esposo que faz o seu papel, faz o seu papel correto de esposo, ele se sacrifica pela sua esposa, pela sua família. Não é como
Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas aqui o amor do esposo para com a esposa tem que ser um amor verdadeiro, um amor vivo, um amor que está sempre, cada dia, reconstruído. Então essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser parâmetro para um relacionamento de todo casal cristão. Então todo casal cristão tem que tomar este cuidado, né, para que a sua vida não caia na rotina, na monotonia. Por quê? Porque isso aí, todos nós, seres humanos, estamos sujeitos, né, a incorrer nisso. Por isso precisamos estar sempre vigilantes, estar sempre atentos, porque o relacionamento de Cristo para com a igreja jamais se esfriará. No item 3 aqui, rebanho de Deus, então também é descrito como rebanho de Deus. A, a igreja é o rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele os exortou. Então olha só como que Paulo fala para aqueles presbíteros. Ele diz assim, ó: olhai por vós, olhai por vós, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Então, olhai pelo rebanho que o Espírito Santo constituiu vocês como presbíteros para apacentardes a igreja de Deus. Então, esse rebanho é a igreja de Deus. Então, a igreja de Deus é um rebanho que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, ele está dizendo, a igreja de Deus é um rebanho, os presbíteros têm que cuidar desta igreja e foi pago um alto preço. Então, tudo isso está incluso aqui nesse versículo para que a gente possa meditar e entender que a igreja do Senhor é o rebanho. Então está bem descrito aqui, ó, por todo o rebanho. Depois que para frente ele vai falar, né, para apacentardes a igreja de Deus. Então a igreja de Deus, ela é um rebanho. Então o apóstolo Paulo aqui deixa isso bem claro aqui, né, nesta passagem, né, exortando aos presbíteros para que eles vigiem, tomem cuidado e cuidem bem. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus, é uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que o rebanho custou um alto preço. Depois Pedro, ele fala algo assim, mais profundo ainda, que ele diz assim, 1 Pedro 5, versículo 2 e 3, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, nem por interesse, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, ou seja, você não é o que manda, mas você é o que comanda, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, a pessoa que apenas manda, ele perde. A pessoa que comanda, ele dá exemplo e mantém o povo, então, ali sob a sua liderança. Por quê? Porque está fazendo da maneira certa, da maneira correta, a qual é ensinada pela palavra de Deus. Vamos agora para a parte 2 aqui da nossa lição, imagens da igreja agora, imagens que descrevem a sua função. No item 1, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus lá no antigo pacto, agora no novo pacto, que é o Novo Testamento, debaixo do sangue de Jesus, então agora também há um povo. E que povo é esse? Na letra A, geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, ela tem um sentido de raça. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor Jesus, ele faz uma nova geração. E aquele que vem até ele se torna de criatura, se torna filho de Deus. Não importa a etnia, não importa a cor, não importa a raça, não importa o sexo, não importa o status social. Jesus transforma todos em um só povo. Letra B, sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Paulo descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Então ele diz dessa forma, sacerdócio real. E nós vamos entender que ele traz essa linguagem lá do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, como que o sacerdote então fazia? Na Antiga Aliança, era apenas uma família, que era a família de Levi, e dentro dessa tribo, né, a tribo de Levi, nessa tribo tinha a família de Arão, que eram os sacerdotes, que exerciam então, através de Arão, vinha ali o sumo sacerdote, vinha ali os sacerdotes para oficializar como sacerdotes. E ali, o que o sacerdote fazia? Ele pegava o sacrifício do povo, apresentava diante de Deus, apresentava o pedido do povo a Deus. Então o sacerdote apresentava apresentava a Deus a demanda do povo. Agora na nova aliança, o que está dizendo a nova aliança? Que
todos nós somos sacerdotes, ou seja, todos nós podemos entrar na presença de Deus, podemos orar, podemos interceder. E outra coisa, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, somente ele podia entrar no lugar mais especial, que era o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e isso apenas uma vez por ano para interceder por todo o povo. Então o véu do templo se rasgou na morte de Cristo, e nós podemos entrar no santuário, no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus, interceder e clamar e fazermos as nossas orações, representarmos tudo diante do nosso Deus. Letra C, nação santa e um povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo eram e representavam e deveriam ser, né? Então a igreja do Senhor Jesus Cristo é esta nação santa. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um povo adquirido. Por isso que a igreja verdadeiramente tem que ser orientada pelo Espírito Santo, lavada pelo Espírito Santo para fazer a diferença. Por quê? Porque a Bíblia diz que vós sois o sal da terra. Se o sal se torna insípido, ou seja, se for um crente meia tigela, só serve para ser pisado pelos homens. Nós temos que tomar esse cuidado, essa vigilância. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo, diante de Cristo, que Deus, né, verdadeiramente faça de cada um de nós instrumento nas suas mãos. Parte 2, o item 2 aqui, né? O item 2 aqui da parte 2. Corpo de Cristo. Então, essa figura de linguagem de corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. É uma figura muito importante. Por quê? Essa é uma das figuras mais fortes e frequentes no Novo Testamento. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja, então, é um organismo vivo. Então, a igreja ela está viva. Essa analogia ela é perfeita, ela é maravilhosa. Primeiramente, porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. Então retrata a harmonia e a unidade que há no corpo. O corpo humano, porque diz aqui, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E fala também da importância. Vai falar aqui também da importância. Diz assim, ó, e o olho não pode dizer a mão. Então o olho não pode olhar para a mão e dizer assim, não tem necessidade de ti, porque o olho tem necessidade da mão, e nem ainda a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Então tudo que está no nosso corpo é necessário. Nós não abrimos mão de nada, e qualquer item do nosso corpo, uma unha encravada no dedinho, mindinho do pé, causa dano, né? Causa tormento, causa incômodo. Então nós temos que observar esta linguagem, essa figura de linguagem aqui, e glorificarmos ao nome do Senhor, porque não precisa de cargo na igreja para você se sentir importante. Você é importante na obra do Senhor, você é importante para o Senhor Jesus Cristo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo do que os demais, todos são necessários. Então a variedade de órgãos, membros e funções constituem a essência da vida física. Então nenhum órgão pode estabelecer um monopólio, né? Ah, só eu que sou importante aqui, só eu que é necessário, que só eu resolvo tudo, eu faço tudo. Se fosse dessa forma, se um corpo fosse constituído de apenas um órgão, ele seria uma monstruosidade. Então que Deus nos ajude, né? E que cada um de nós possamos perceber isto, essa importância, e darmos valor uns aos outros dentro da casa de Deus, dentro da igreja. Então você é muito importante, viu? Então, antes de mais nada, sinta-se valorizado, valorize você mesmo. Parte 3 aqui, última, imagens que descrevem a habitação. No item 1, santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de uma estrutura arquitetônica, né? Mas não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. Então a igreja, ela também é a habitação do Espírito Santo. Então nós temos que tomar esse cuidado. Ah, aquela igreja é bonitona, a arquitetura dela é muito bonita, mas não é isso que a Bíblia descreve. Em muitos lugares não há uma arquitetura bonita, muitos lugares o povo se reúne dentro de um salão simples, muitos lugares antes de construir um salão se reúne debaixo de uma árvore, e ali está a igreja de Deus reunida, ali está a igreja de Deus adorando. Outra figuração aqui da igreja, no item 2, é casa de Deus. Então a igreja é chamada de casa de Deus. Olha só como está descrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, ó, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus,
Paulo falando para Timóteo, se eu tardar, eu quero que você saiba como convém andar na casa do... Peraí, que casa de Deus? Vírgula, que é a igreja do Deus vivo. Então, a igreja é a casa de Deus. Aí ele continua dizendo, vírgula, a coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja é a casa de Deus. Então, nós temos que ter este cuidado, essa atenção e saber que esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como casa ou família de Deus. Lembrando que Deus levanta uma família para vir o Senhor Jesus Cristo ao mundo, e lembrando que nós somos chamados também de família de Deus. A família é a base da sociedade, por isso que o inimigo trabalha tanto contra a família, trazendo tanta desordem, né, nas famílias. Por quê? Porque família desajustada, sociedade desajustada. A igreja, quando tem famílias fracas, a igreja é fraca. A igreja, quando tem famílias fortes, a igreja se torna forte também para abençoar a sociedade aonde está pertencente àquela igreja. No item 3, o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus. Alguém pergunta assim, é necessário eu ir para a igreja para ser salvo? Não, mas você como salvo, você se reúne para adoração, você se reúne para ganhar almas, você se reúne para ensinar, batizar as pessoas nas águas, ministrar a ceia para as pessoas. Então a igreja é a reunião do povo salvo. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus, também do mundo e da sociedade onde está aquela igreja. E finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Amém? Conclusão, nesta lição, aprendemos através de imagens bíblicas, de figuração, nós aprendemos a importância da igreja, a importância que ela tem. Então são figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto no seu aspecto institucional como no seu aspecto funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Então, qual é o seu lugar na igreja? O seu lugar na igreja é estar ali adorando, é estar ali usando os dons que Deus te deu, e principalmente sabendo o seguinte, muitas vezes a pessoa diz, eu fui no culto faz uma semana que eu não tenho oportunidade para cantar, para pregar, tem público, a gente vê 200 obreiros lá em cima, né? Como é que esses obreiros vão pregar todo dia? Não tem como. Então o nosso trabalho é fora das quatro paredes, dentro das quatro paredes nós estamos ali adorando, estamos ali intercedendo, estamos ali abençoando a cidade, a nação onde moramos, mas precisamos trabalhar fora das quatro paredes. Pergunta 1, de acordo com a lição, como a igreja é descrita primeiramente? Ela é descrita como uma donzela, uma virgem pura que irá ao encontro do seu esposo. Pergunta 2, o que a metáfora do rebanho de Deus ilustra? Ela ilustra o relacionamento, né? A relação entre ovelha e o pastor. Pergunta 3, o que no Novo Testamento mostra a respeito da geração eleita? Então, o que o Novo Testamento mostra a respeito da geração eleita? Por que geração? Porque em Cristo ele levantou um novo povo, uma nova geração. Então, isso significa o quê? Que em Cristo nós somos um só povo. Pergunta 4, o que a expressão corpo de Cristo retrata? Retrata a igreja de Deus. Então, o corpo de Cristo é a igreja de Deus. O cabeça é Cristo, ele que manda, e todos nós fazemos parte desse corpo. Pergunta 5, como a igreja é retratada em sua forma corporativa? Na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Então, que Deus possa nos dar cada dia mais entendimento e cada dia mais possamos abençoar a igreja quando nós estamos congregando e possamos ganhar muitas almas para o reino de Deus. Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.